Dominic Blackwood, o Rei Alpha, era supostamente intocável. A lenda afirmava que ele podia rasgar um urso cinzento sozinho. No entanto, em uma terça-feira chuvosa em Seattle, 5 metamorfos não vieram para lutar com ele. Eles vieram para executá-lo. Encurralado, envenenado e sangrando até a morte no chão de um restaurante Michelin, o rei estava efetivamente morto. Seus guardas de elite falharam. Sua força falhou. Então uma bandeja caiu. Não foi um soldado que se adiantou, mas a invisível garçonete Ômega. Em 6 segundos, ela não apenas salvou uma vida. Ela expôs um segredo quebrando a hierarquia. Isto não é um conto de fadas. Esta é a noite em que a hierarquia desmoronou. A chuva em Seattle não lava as coisas limpas. Apenas torna a sujeira mais escorregadia. Foi assim que Siena se sentiu toda vez que batia o ponto no cervo dourado. Era para ser um santuário, um terreno neutro onde os metamorfos da alta sociedade do noroeste do Pacífico se misturavam com humanos inconscientes comendo bifes de $200 e bebendo vinho mais velho que os Estados Unidos. Siena Vane tinha 23 anos, e na hierarquia do mundo licantrópico ela era menos que sujeira. Ela era uma ômega sem matilha, uma nanica sem lobo, que não conseguia nem mesmo se transformar completamente. Seu único valor era sua capacidade de permanecer invisível. Ela havia aperfeiçoado a arte de se misturar ao papel de parede bege de ser um fantasma com uma bandeja de servir. Mesa 4 precisa de um refil na veia de água com gás. Tente não tropeçar nos seus próprios pés desta vez. O gerente, um humano chamado Rickman, zombou enquanto passava por ela. Ele não sabia sobre lobos, mas sabia que Siena estava desesperada por dinheiro, o que a tornava um alvo fácil para seu sadismo. Sim, Sr. Rickman, Siena sussurrou, mantendo os olhos no chão. Suas mãos estavam vermelhas e rachadas de esfregar talheres, seu uniforme um tamanho muito grande pendurado em sua estrutura magra. Ela caminhou pela sala de jantar, o cheiro dos clientes a atingindo como uma parede física. Para um humano, cheirava a colônia cara e alho assado. Para Siena, cheirava a agressão territorial e almíscar cru. Esta noite, o ar estava diferente, estava pesado. Eletricidade estática dançava em seus braços, fazendo os pelos finos se levantarem. As portas duplas se abriram e o falatório no restaurante morreu instantaneamente. Não era apenas silêncio, era um vácuo. Dominic Blackwood entrou. Siena havia visto fotos dele nos tabloides, o alfa da matilha do Rio Onyx, o rei da costa oeste. Mas as fotos não faziam justiça ao puro predador que entrou na sala. Ele era alto, mais de 6'4", vestindo um terno cinza-carvão que lutava para conter a largura de seus ombros. Seu cabelo era preto penteado para trás e seus olhos eram da cor de uísque em chamas. Ele não estava sozinho. 2 guardas beta, homens corpulentos chamados Corbin e Tate, o flanqueavam, escaneando a sala com intensidade paranoica. Siena sentiu um desejo primal de cair de joelhos e expor seu pescoço, o instinto ômega respondendo a um alfa ápice. Ela mordeu o interior de sua bochecha até provar cobre para se manter em pé. Ignore-o. Você é mobília. Você é um fantasma. Dominic moveu-se para o camarote privativo no canto traseiro, mesa 9. Era o melhor assento para a defesa. Costas para a parede. Visão completa da entrada. Água, Dominic disse enquanto sentava, sua voz um ronco baixo que vibrava pelas tábuas do chão. E uma garrafa do Cabernet 82, não aberta. Eu a derramarei eu mesmo. Siena congelou. Aquela era a sua sessão. Ela se aproximou da mesa, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Ela podia cheirá-lo agora. Chuva, pinho e algo metálico como uma arma recém-disparada. Boa noite, Alfa. Ela murmurou, colocando os copos. Ela não o olhou nos olhos. Aquilo era uma sentença de morte para alguém de sua patente. Dominic pausou. Ele cheirou o ar, um leve senho franzido, manchando suas feições afiadas. Por um segundo, seu olhar deslizou para o pulso dela,
onde uma cicatriz branca irregular desaparecia por sua manga. Você cheira a cinza, ele disse. Não era um elogio. Eu trabalho na grelha às vezes, senhor. Ela mentiu. Ele segurou o olhar dela por um segundo demais, seus olhos estreitando antes que ele a dispensasse com um aceno de sua mão. O vinho agora, Siena recuou para a estação de serviço, suas mãos tremendo. Ela pegou a garrafa de Cabernet Vintage. Enquanto ela se virava, ela os viu. 5 homens haviam entrado no restaurante separadamente nos últimos 20 minutos. Eles estavam sentados em mesas diferentes, agindo como estranhos. Mas Siena os observou. Ela viu a maneira como o homem na mesa 2 batia sua colher contra sua xícara de café. Toque, toque, pausa, toque. Ela viu o homem no bar espelhar o ritmo com seu pé. Ela conhecia aquele ritmo. Não era um tique nervoso. Era uma contagem regressiva. Ela olhou para os homens de perto. Havia Silas, um homem com um lábio cicatrizado sentado perto da cozinha. Killian, um gigante de um homem com cabelo loiro raspado pela janela. Victor, que parecia um advogado, mas cheirava a carne podre na mesa central. Garrick, esguio e nervoso perto do banheiro. E Elias, o mais velho, que estava lentamente alcançando seu paletó no camarote bem ao lado de Dominic. A respiração de Siena engasgou. Estes não eram clientes. Eles eram os Verronin, 5 mercenários da costa leste, rivais assassinos. Ela olhou para Dominic. Ele estava servindo seu vinho, completamente focado no líquido, enchendo o copo. Seus guardas estavam observando a porta, não as mesas dentro. Eles haviam cometido um erro fatal. Eles estavam procurando por ameaças entrando. Não ameaças já sentadas. Não se envolva. Uma voz gritou na cabeça de Siena. Você é uma ômega. Se você se mover, você morre. Se você falar, você morre. Mas enquanto Elias puxava uma pistola silenciada de sua jaqueta, mirando-a na parte de trás da cabeça de Dominic, o corpo de Siena se moveu antes que seu cérebro pudesse pará-lo. O som de um silenciador não é silencioso. É um thip agudo, como um livro pesado sendo fechado com força. Thip. A bala não atingiu Dominic. Ela estilhaçou a garrafa de vinho em sua mão, espalhando líquido vermelho e vidro em seu peito. Dominic não se encolheu. Ele rolou. Em um borrão de movimento, ele virou a pesada mesa de carvalho de lado, criando uma barricada assim que 3 tiros a mais dizimaram o estofamento onde ele estivera sentado um segundo antes. Tate, o guarda à esquerda, gritou, transformando-se pela metade, seu rosto alongando-se em um focinho. Ele nunca terminou a transformação. Killian, o gigante pela janela, o derrubou com a força de um trem de carga, impulsionando-o através da janela de vidro e para a calçada chuvosa lá fora. O caos irrompeu. Humanos gritaram e se arrastaram para debaixo das mesas. Dominic estava preso atrás da mesa derrubada. Corbin, reprima-os! Ele rugiu. Corbin sacou sua arma, mas Garrick foi mais rápido. O homem esguio saltou sobre o balcão do bar, jogando um punhado de pó de prata no ar. Era um truque sujo, nitrato de prata em pó. Corbin o inalou e caiu de joelhos, sufocando seus olhos queimando para fora de seu crânio. Victor se aproximou calmamente e chutou Corbin na têmpora, nocauteando-o. Eram 5 contra 1. Dominic Blackwood, o rei alfa, estava preso. Saia, Dominic! Silas gritou, entrando no centro da sala. Ele segurava uma faca Carbet curva, que brilhava com um líquido verde concentrado de lobo-espanha. O pacto Verronin envia seus cumprimentos. Seu reinado termina esta noite. Dominic levantou-se de trás da mesa. Ele estava cortado, seu terno arruinado, mas seus olhos brilhavam um carmesim furioso. Ele começou a tirar sua jaqueta. Você acha que 5 vira-latas são suficientes para me matar? Nós não viemos para lutar limpo. Silas zombou. Nós viemos para vencer. Os 4 mercenários restantes, Elias, Silas, Victor e Garrick, o cercaram. Eles coordenaram seus movimentos perfeitamente.
Quando Dominic avançou para Silas, Elias atirou nele no ombro. Quando Dominic se encolheu, Garrick cortou seus tendões. Era um massacre em câmera lenta. Dominic lutou como um demônio. Ele agarrou o braço de Garrick e quebrou o osso com um estalo nauseante, jogando o homem pela sala. Mas a distração permitiu que Victor mergulhasse uma seringa no pescoço de Dominic. Dominic rugiu um som que balançou os lustres e deu um tapa em Victor, enviando-o para o porta-vinhos. Mas o dano estava feito. A seringa permaneceu em seu pescoço. Neurotoxina. Silas riu, circulando mais perto. Você não pode se transformar. Você não pode focar. Seu coração vai parar em 2 minutos. Dominic tropeçou. Sua visão estava embaçando. Ele caiu sobre um joelho, arrancando a seringa, mas seus membros estavam pesados. O poder alfa que geralmente o invadia estava falhando. Silas deu um passo à frente, girando a lâmina envenenada. Olhe para ele, o rei do oeste ajoelhado como um cais. Ele levantou a faca para o golpe mortal. Dominic olhou para cima, dentes à mostra, pronto para morrer, mordendo. Ninguém notou a garçonete parada nas sombras da estação de serviço. Ninguém notou que ela havia tirado seu avental. Ninguém notou que ela havia pegado uma faca de estaca, não pelo cabo, mas pela lâmina. Sienna Vane respirou. Ela fechou os olhos por uma fração de segundo, centralizando-se. O medo evaporou. A fachada ômega desapareceu. Quando ela abriu os olhos, eles não eram os olhos de uma garota assustada. Eles eram frios mortos cirúrgicos. Silas abaixou a faca. Nunca conectou. Uma bandeja de servir de prata voou pelo ar como um frisbee, atingindo Silas diretamente na garganta com um clangor metálico. O impacto foi preciso, esmagando a traqueia o suficiente para fazê-lo engasgar e tropeçar para trás, derrubando a lâmina envenenada. Todos congelaram. Silas agarrou sua garganta, chiando seus olhos, dardejando ao redor. Quem? Sienna saiu das sombras. Ela não correu. Ela andou. Sua postura havia mudado. Seus ombros estavam para trás, seu andar fluido. Ela segurava uma faca de estaca em sua mão direita e um saca-rolhas em sua esquerda. Saia! Sienna disse. Sua voz não era mais um sussurro. Era plana e imponente. Victor, recuperando-se da queda do porta-vinhos, riu, cuspindo sangue. A garçonete você tem. Tem que estar brincando comigo. Matar-a. Victor avançou sobre ela, garras estendidas. Ele era um isca, rápido e forte, capaz de arrancar a porta de um carro de suas dobradiças. Sienna não recuou. Ela entrou em sua guarda. Aconteceu tão rápido que os clientes humanos não viram. Enquanto Victor atacava sua cabeça, Sienna abaixou seu centro de gravidade. Ela se abaixou sob o braço, girou e enfiou o saca-rolhas em um ponto preciso logo abaixo da axila de Victor, o plexo braquial. Victor guinchou. Seu braço instantaneamente ficou mole. Os nervos mortos pelo golpe de precisão. Antes que ele pudesse se recuperar, Sienna chutou a parte de trás do joelho dele, forçando-o a cair, e bateu sua palma na base de seu crânio. Victor atingiu o chão inconsciente. Silêncio. Silêncio atordoado absoluto. Dominic, lutando contra a neurotoxina, observou através de olhos turvos. Aquilo não era força de lobo. Ele pensou, sua mente acelerada. Aquilo era anatomia. Aquele era o estilo eco. Ela é uma dormente, agente, Elias gritou, apontando sua arma para ela. Sienna olhou para a arma. Ela olhou para Elias. Você está segurando uma Sig Sauer P-6, ela disse calmamente. Você disparou 4 projéteis. Você tem 11 restantes, mas sua postura está errada. Você está favorecendo sua perna direita. Velha lesão. Elias hesitou. Aquela hesitação custou-lhe. Sienna sacudiu o pulso. A faca de estaca lançou-se de sua mão, girando uma vez, e se encravou profundamente no ombro direito de Elias, seu braço de gatilho. Ele gritou, derrubando a arma.
Agora restavam apenas Silas e o ferido Garrick em pé. "O que você é?" Silas rosnou, sua voz danificada pelo impacto da bandeja. Ele puxou uma segunda faca. "Eu sou apenas a garçonete", Siena disse. Ela pegou uma garrafa de vodka meio vazia do bar. Silas rugiu e atacou, transformando-se completamente em sua forma de lobo no ar, uma besta enorme de pelo cinza. Um lobo transformado em espaços confinados é geralmente uma sentença de morte. Siena esperou. Ela não tinha força para lutar com um lobo. Ela não precisava. Enquanto o lobo avançava, mandíbulas estalando para seu rosto, Siena quebrou a garrafa de vodka contra o balcão, criando uma haste de vidro irregular. Mas ela não o esfaqueou. Ela esperou a boca abrir. Ela destampou um saleiro de pimenta moída do bolso do avental, pimenta habanero em pó que ela guardava para clientes rudes, e jogou todo o conteúdo nos olhos e nariz abertos do lobo. O lobo guinchou um som agudo de agonia, cegando e sufocando-o instantaneamente. O sentido de olfato de um lobo é 1000 vezes mais forte que o de um humano. A pimenta era como uma arma química, enquanto a besta se debatia, arranhando seu rosto. Siena se moveu atrás dele. Ela envolveu seu braço ao redor do pescoço do lobo em um agarra-pescoço. Não um mata-leão de força bruta, ela pressionou seus nós dos dedos no nervo vago atrás da mandíbula. "Durma", ela sussurrou. 10 segundos depois, o lobo cinza maciço ficou mole, caindo no chão com um baque pesado. Siena levantou-se, alisando sua saia. Ela estava ofegante levemente, um brilho de suor em sua testa. Ela olhou ao redor. Victor estava fora. Elias estava sangrando e desarmado. Silas estava inconsciente. Garrick estava gemendo no chão. Ela se virou para Dominic. O rei Alfa estava encostado na mesa virada, sua pele pálida, veias pretas do veneno. Ele a encarou com uma mistura de admiração e suspeita. "Quem?" Dominic tossiu, sangue escorrendo de sua boca. "Quem é você?" Siena olhou para a porta. Ela podia ouvir sirenes. Polícia. Talvez mais executores da matilha. Se ela ficasse, ela seria questionada. Se ela fosse questionada, eles descobririam quem ela realmente era. E se eles descobrissem isso, ela estaria morta de qualquer maneira. "Eu não sou ninguém", ela disse. Ela pegou um guardanapo, limpou suas impressões digitais do cabo da faca de bife saindo do ombro de Elias, fazendo-o gritar novamente, e então olhou para Dominique uma última vez. "Você precisa de atropina para a neurotoxina", ela disse rapidamente. "Há uma EpiPen no kit de primeiros socorros atrás do bar. Isso lhe dará 20 minutos. Use-o." "Espere", Dominic rosnou, estendendo uma mão. Siena não esperou. Ela correu para a saída da cozinha, escorregando pela porta dos fundos para a noite chuvosa de Seattle, deixando o rei Alfa cercado pelos corpos de seus inimigos. Sua vida devendo inteiramente à garota que reabastecia os copos de água. Dominic Blackwood não morreu aquela noite. A EpiPen que Siena havia mencionado salvou seu coração de parar tempo suficiente para que sua guarda de elite, os executores Onyx, chegassem. Eles invadiram o restaurante, garantindo o perímetro e arrastando os mercenários sobreviventes Elias e Victor para a custódia. 2 dias depois, Dominic sentou-se em seu escritório na cobertura com vista para o horizonte de Seattle. Ele estava curado fisicamente, pelo menos. O metabolismo do lobisomem havia queimado a toxina, embora ele ainda sentisse uma dor fria em seus ossos, mas sua mente estava inteiramente focada em uma coisa, ou melhor, em uma pessoa. "Não encontramos nada. Alpha, seu beta. Um homem severo chamado Marcus Thorne." "Espere, não", Sebastian Thorne disse, colocando um arquivo fino na mesa. "Os registros do restaurante dizem que o nome dela era Jane Doe. Literalmente, ela foi paga em dinheiro por baixo da mesa. Sem segurança social, sem endereço, sem conta bancária." Dominic rosnou baixo em sua garganta. "Um fantasma." O gerente disse que ela apareceu há 6 meses, manteve a cabeça baixa, nunca falou com ninguém. Ele nem sabia que ela era uma metamorfa até que nós lhe dissemos.
Dominic pegou as filmagens de segurança granuladas ainda impressas em papel. Isso mostrava a figura borrada da garçonete derrubando um beta de 200 liberto com um saca-rolhas. Ela usou o estilo eco, Dominic murmurou. Sebastian pausou. Isso é um mito, Alpha. Os monges eco foram exterminados há 20 anos durante a Grande Purga. Eu vi isso. Sebastian Dominic bateu o punho na mesa, rachando o mogno. Ela atingiu os aglomerados nervosos. Ela usou o ambiente. Ela lutou sem se transformar. Apenas os assassinos eco foram treinados para lutar assim, para usar a própria biologia de um metamorfo contra eles. Dominic levantou-se e caminhou até a janela. Ele fechou os olhos e inalou. Mesmo agora, 2 dias depois, ele podia lembrar do cheiro dela. Era fraco, enterrado sob o cheiro de sabão de louça e medo. Mas estava lá, lavanda, chuva e pólvora. Era a coisa mais inebriante que ele já havia cheirado. E isso enlouquecia seu lobo. Sua besta interior estava andando de um lado para o outro, uivando, exigindo que ele encontrasse a fêmea que o havia protegido. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo. Encontre-a, Dominic ordenou. Rasgue esta cidade. Verifique cada abrigo, cada motel, cada clínica subterrânea. Não me importa se ela é uma ômega ou uma desonesta ou uma deusa reencarnada. Ela salvou o rei. Ela pertence à matilha agora. E se ela correr? Sebastian perguntou. Dominic virou seus olhos piscando ouro. Então eu a caçarei eu mesmo. 48 horas após o ataque no Cervo Dourado. Sienna não era mais Sienna Vaughn. Aquela identidade foi queimada. Ela estava atualmente existindo em um container de transporte abandonado, enferrujado perto dos docas industrializadas do sul de Seattle. Uma área conhecida como o cemitério pelos locais, porque é onde as coisas iam para enferrujar e morrer. Dentro do container, o ar cheirava de combustível diesel, água salgada fria e sangue velho. Sienna sentou-se em um catre mofado, costurando um corte em seu antebraço com um kit de sutura veterinário roubado. Ela não havia escapado do restaurante completamente ilesa. Uma das garras de Garrick a havia enganchado durante o corpo a corpo. Ela não se encolheu enquanto a agulha perfurava sua pele. Dor era apenas informação. Dizia-lhe que você ainda estava vivo. Suas mãos, geralmente firmes o suficiente para desarmar uma bomba ou realizar cirurgia de campo, tinham um leve tremor. Não era medo dos mercenários, era o rescaldo de estar tão perto dele. Dominic Blackwood. Ela sabia exatamente quem ele era. Todo metamorfo na costa oeste conhecia o alfa da matilha do rio Onyx. Ele era brutal, eficiente e mais rico que Deus. Ele fazia parte do novo conselho que havia tomado o poder uma década atrás. Mas ele não sabia quem ela era. E se ele descobrisse, ele terminaria o que seus predecessores começaram. Sienna não era apenas uma ômega aleatória. Seu nome de nascimento era Corina Et. Ela era o último membro sobrevivente do Instituto Etal Vermelho. 20 anos atrás, seu pai, um cientista lobo brilhante mas fanático, acreditava que os metamorfos haviam se tornado muito dependentes de suas formas bestiais. Ele treinou um grupo seleto de crianças, sua própria família, nas antigas artes esquecidas do combate anatômico, bote e guerra psicológica. Eles foram ensinados a lutar contra lobos como humanos para transformar as forças de seus inimigos em fraquezas. Eles chamaram isso de estilo eco, tornando-se a parede da qual a força bruta ricocheteia. O antigo Conselho Alfa os temia. Eles temiam lobos que não podiam dundinar com um simples rosnado. Então eles ordenaram a Grande Purga. Um esquadrão de ataque exterminou o Instituto em uma única noite de serra e gritos. Karina, apenas 13 na época, havia sido escondida em um poço de ventilação por seu pai. Ela os viu morrer. Desde então, ela havia sido um fantasma, escondendo seu cheiro com produtos de limpeza industriais, trabalhando em bicos, mudando-se a cada 6 meses. Ela era uma ômega por patente de nascimento.
Sua loba era pequena e submissa, mas sua mente era uma arma forjada no fogo do inferno. Ela terminou o ponto e amarrou o nó com os dentes. Ela tinha que se mover. A exposição no restaurante foi um desastre. Os mercenários Veronin não falariam. Eles temiam seus próprios empregadores demais. Mas Dominic não era do tipo de deixar as coisas passarem. Ele a caçaria, não por gratidão, mas por controle. Alfas sempre precisavam controlar tudo em seu território. Ela fechou um saco de lona amassado contendo os pertences de sua vida. Uma muda de roupa, 3 passaportes com nomes diferentes, uma pilha de dinheiro amarrada com elásticos e um medalhão de prata contendo uma foto de um prédio em chamas. De repente, os pelos em seu braço se arrepiaram. Não era um barulho, era uma mudança de pressão no ar. O peso pesado opressor de um predador ápice entrando na vizinhança. Um rosnado baixo rasgou o pátio de embarque, ecoando nos contêineres de metal. Era um som que desencadeava pânico primal em qualquer metamorfo de patente inferior. Siena pegou sua bolsa. Eles a encontraram. Uma milha de distância, Dominic sentou-se na parte de trás de um Cadillac Escalade blindado. Seus olhos fechados, focando inteiramente em seu sentido de olfato. Os docas eram um tumulto de odor ofensivo, peixe morto, alcatrão, gasolina. Mas por baixo de tudo, atravessando o ar como uma fita de prata delicada, estava aquele cheiro, lavanda, chuva, pólvora. Estava mais forte agora, mais fresco. Vire à esquerda no próximo cruzamento, Sebastian. Dominic resmungou. Sebastian Thorne, dirigindo, assentiu sombriamente. Você tem certeza que é sábio para você estar aqui, Alpha? Poderíamos enviar a equipe tática para tirá-la. Ela provou ser perigosa. Não, Dominic disse, sua voz caindo uma oitava. Ela salvou minha vida. Se alguém vai trazê-la, sou eu. Além disso, ele abriu os olhos, as íris brilhando um ouro fundido fraco. Meu lobo não deixará ninguém mais tocá-la. Ele não conseguia explicar a atração desde o momento em que acordou da toxina. Ele sentia um elo fantasma conectando-o a esta mulher misteriosa. Era uma obsessão que beirava a loucura. Ele precisava vê-la novamente. Ele precisava saber por que uma ômega lutava como uma assassina e cheirava a salvação. Eles entraram no centro do pátio de contêineres. Os faróis do Escalade cortaram a escuridão nebulosa, iluminando pilhas imponentes de caixas de metal vermelhas e azuis. Pare aqui, Dominic ordenou. Ele saiu do veículo. A chuva havia retornado, colando seu casaco trench preto em sua estrutura larga. Ele inalou profundamente, deixando o lobo assumir seus sentidos. Lá, canto noroeste, terceira pilha. Fique com o carro, Dominic ordenou Sebastian. Se ela passar correndo por mim, não atire para matar. Você entende? Entendido. Alpha. Dominic moveu-se para o labirinto de contêineres. Ele não se moveu como um homem de terno. Ele se moveu como um gato da selva caçando presas. Silencioso, letal. Ele virou uma esquina e parou. Um fio de tropeçar estava esticado pelo caminho, quase invisível no escuro. Uma granada flashbang standard military estava armada nele. Ele pisou sobre ela delicadamente. Garota esperta. Ela está fortificando. Ele a sentiu antes de vê-la. Seu batimento cardíaco era rápido. Um pássaro esvoaçante preso em uma gaiola vindo de dentro de um container vermelho enferrujado à frente. Dominic se aproximou da porta ligeiramente agar. Ele não arrombou a porta. Ele parou a 3 pés de distância, deixando sua presença lavar sobre a caixa de metal. Eu sei que você está aí, Dominic disse. Sua voz era calma, mas carregava o peso inegável do Comando Alpha. Não era uma pergunta, era uma declaração de fato. Silêncio de dentro. Eu não estou aqui para te machucar, ele continuou, dando um passo lento à frente. Você salvou minha vida no restaurante. Eu te devo uma dívida. A matilha do rio Onyx paga suas dívidas. Ainda silêncio. Mas ele podia ouvir a respiração dela engasgar. Pelo menos me diga seu nome, ele disse, suavizando seu tom ligeiramente.
O nome em sua etiqueta de nome era falso. De repente, a porta de metal se abriu com força incrível. Não era Siena correndo para fora, era uma diversão. Um sinalizador de estrada aceso foi jogado aos pés de Dominic, a luz vermelha ofuscante, repentina, queimando sua visão noturna. Enquanto ele piscava momentaneamente, desorientado pela queima de magnésio, uma sombra disparou do lado do container. Ela era rápida, incrível rápido para uma forma humana. Ela escalou a lateral de um container empilhado como uma aranha pulando a lacuna para a próxima pilha. Dominic rugiu, um som de frustração e emoção. A caça estava ligada. Ele não se transformou, ele não precisava. Ele saltou, transpondo a lacuna de 10 pés entre os contêineres com facilidade aterrorizante. Ele rastreou sua assinatura de calor através da chuva. Ela o levou em uma perseguição vertiginosa pelos telhados de metal, pulando lacunas que quebrariam as pernas de um humano normal, deslizando por inclinações enferrujadas. Ela estava tentando chegar à água. Ela alcançou a última pilha de contêineres na beira do cais. Abaixo dela, a água preta e congelante do Puget Sound girava com raiva. Ela hesitou por uma fração de segundo, olhando para a queda escura. Aquela hesitação foi tudo o que Dominic precisou. Ele aterrissou atrás dela, o metal gemendo sob seu peso. Não. Dominic rosnou, sua voz rouca de adrenalina. Siena girou com as costas para a beira da queda. Ela estava encharcada, seu moletom grudado em sua estrutura fina. Em sua mão, ela segurava uma faca de combate de 6 polegadas em um punho invertido. Sua postura era perfeita, equilibrada baixa, pronta para atacar ou evadir, mas seus olhos estavam arregalados de terror. Dominic parou a 5 pés dela. De perto, ela era ainda mais impressionante. Sob a sujeira e o medo, suas feições eram afiadas, quase aristocráticas. E aquele cheiro estava o oprimindo, fazendo sua besta arranhar o fundo de sua mente, gritando. Ele ergueu as mãos lentamente, palmas para fora. Olhe para mim, ele ordenou, bombeando um baixo nível de feromonas alfa para o ar. Não o suficiente para esmagá-la, apenas o suficiente para forçar seu foco. Seus olhos se fixaram nos dourados dele. Ela estava tremendo, lutando contra o instinto de se submeter. Sua corina a vermelha, Dominic disse suavemente. A cor esvaiu-se de seu rosto. A faca vacilou ligeiramente. Como? Eu reconheci o estilo, ele mentiu. Ele não sabia o nome até agora, quando seu lobo sussurrou para ele, puxando-o das profundezas do reconhecimento instintivo. A purga foi há 20 anos. Você é um fantasma. Você está aqui para terminá-lo? Ela sussurrou sua voz rouca. O conselho te enviou? O conselho não sabe que você existe. No entanto, Dominic deu um pequeno passo mais perto. E eles não vão. Não se você vier comigo. Siena soltou uma risada amarga que soou como vidro quebrando. Vir com você para o quê? Uma gaiola? Um laboratório? Eu sei o que os alfas fazem com coisas que eles não entendem. Eu não sou eles, Dominic afirmou ferozmente. Você salvou o rei da costa oeste. Isso lhe concede santuário. Pela lei antiga, você está sob minha proteção. Eu não quero sua proteção. Eu quero ser deixada em paz. Ela tensionou as pernas, preparando-se para pular para trás na água congelante. Você morrerá naquela água antes de chegar à costa, Dominic alertou. A corrente é muito forte. Melhor livre e morta do que um animal de estimação enjaulado. Ela retrucou. Dominic sentiu um pico de pânico genuíno. Ela realmente ia fazer isso. Espere! Ele abaixou as mãos, quebrando sua postura imponente. E olhou para ela, tirando a máscara alfa, mostrando-lhe honestidade crua. Por favor, você está machucada. Eu posso sentir o cheiro de sangue em seu braço. Você está desnutrida. Você está funcionando a fumaça. Apenas volte para a propriedade. Uma noite, comida, atenção médica. Se você quiser partir pela manhã,
Eu juro por meu lobo, eu a deixarei ir embora. Siena o encarou. A chuva escorria de seu nariz. Ela estava exausta. Seu braço estava latejando fogo. Ela olhou nos olhos do monstro que ela havia sido ensinada a temer sua vida inteira. O ápice da hierarquia que assassinou sua família. Mas em seus olhos, ela não viu assassinato. Ela viu outra coisa. Algo intenso, aterrorizante e estranhamente desesperado. Ela abaixou a faca uma polegada. Você jura? Eu juro, Dominic disse. Ele estendeu sua mão em direção a ela. Era uma mão enorme capaz de esmagar seu crânio, mas ele a segurou gentilmente, palma para cima. Saia do frio, Karina. A viagem de volta à propriedade Blackwood foi um estudo em silêncio sufocante. Siena sentou-se na parte de trás do SUV blindado, pressionada contra a porta o mais longe de Dominic que o interior de couro permitiria. Ela estava tremendo. O colapso de adrenalina finalmente atingindo seu sistema como uma marreta. O aquecedor estava no máximo, mas o frio em seus ossos era algo que as saídas térmicas não podiam tocar. Dominic sentou-se no meio, sua estrutura maciça ocupando 2/3 do assento. Ele não a havia tocado desde as docas, respeitando seu espaço, mas seus olhos nunca a deixaram. Toda vez que o carro passava por um solavanco e ela balançava, a mão dele tremia, pronta para firmá-la antes que ele a forçasse de volta para o joelho. Ele não gosta de mim, Siena murmurou, seus olhos fixos na parte de trás da cabeça de Sebastian no banco do motorista. Os nós dos dedos de Sebastian embranqueceram no volante. Ele não se virou. Eu não gosto de variáveis desconhecidas, senhorita Vane. Ou seja qual for seu nome, uma ômega que luta como um comando é uma ameaça à segurança do Alfa. Sebastian, Dominic alertou, sua voz um ronco baixo que vibrava o chassi do carro. Ela é uma hóspede, trate-a com o respeito que você mostraria a uma rainha visitante. Sebastian silenciou, mas a tensão permaneceu espessa o suficiente para cortar com uma faca. Eles chegaram à propriedade 20 minutos depois. Siena havia esperado uma mansão. O que ela viu foi uma fortaleza. A propriedade Blackwood era um complexo extenso de pedra escura e vidro empoleirado em um penhasco com vista para o Oceano Pacífico, paredes de 12 encimadas com sensores rotas de patrulha para guardas e um portão que parecia que podia parar um tanque. É uma prisão. Siena sussurrou sua mente tática, avaliando instantaneamente o perímetro. Uma entrada, uma saída. Zonas de matar no gramado. Você não mora aqui. Você sobrevive aqui. Dominic olhou para ela surpreso. A maioria das pessoas via a riqueza. Ela viu a guerra. Nós temos inimigos. Dominic disse simplesmente enquanto o carro parava. Venha. Dentro da casa estava quente, cheirando a cedro e dinheiro antigo. Mas Siena não relaxou. Ela ficou no grande foyer, pingando água no chão de mármore, segurando sua suja sacola de viagem como um escudo. Vou pedir ao médico da matilha do Dr. Harris para vir ao ala de hóspedes, Sebastian disse pegando seu telefone. Não, Siena e Dominic disseram em uníssono. Eles se olharam. Eu não confio em médicos, Siena disse sua voz dura. Eles fazem perguntas, eles mantêm registros. Registros matam pessoas. E eu não quero a aristocândoa, Dominic adicionou, embora seu raciocínio fosse puramente territorial. A ideia de outro macho, mesmo um médico, lidando com o cheiro dela ou vendo sua pele, fez seu lobo andar agressivamente em sua mente. Eu cuidarei de suas feridas eu mesmo. Sebastian parecia querer argumentar que um rei alfa atuando como ama de leite para uma errante era inédito, mas ele viu o olhar nos olhos de Dominic. Ele abaixou a cabeça e recuou. A suíte master era maior que o apartamento inteiro em que Siena havia crescido. Um fogo crepitava em uma enorme lareira de pedra. Chuva fustigou contra as janelas do chão Toseailing, que davam para o oceano tempestuoso. Siena sentou-se na beira do sofá de veludo,
sentindo-se absurdamente deslocada em suas botas de combate enlameadas e moletom rasgado. Dominic entrou no banheiro adjacente e retornou com um kit de primeiros socorros que mais parecia uma caixa de trauma de campo. Ele tirou o paletó do terno, jogando-o em uma cadeira, e arregaçou as mangas de sua camisa social branca. Seus antebraços eram grossos, com músculos em relevo e cobertos por cicatrizes fracas de anos de desafios e batalhas. Jaqueta fora, ele disse gentilmente. Eu preciso ver o braço. Siena hesitou. Remover camadas parecia remover armadura, mas o corte em seu braço estava latejando os pontos apressados que ela havia feito no container apertando. Lentamente, ela dissipou o moletom e o tirou. Ela usava uma regata cinza fina por baixo. Dominic puxou uma respiração forte. Não era apenas a ferida fresca. Seus braços eram um mapa de sua vida em fuga. Velhas marcas de queimadura, finas linhas brancas de treinamento de faca e hematomas em vários estágios de cura. Ela era muito magra, suas clavículas afiadas contra sua pele. Ela parecia frágil, contudo era feita de arame de aço. Ele se ajoelhou na frente dela, o rei alfa de joelhos. Isso vai arder, ele disse, abrindo uma garrafa de desinfetante de alta qualidade. Não me importo, Siena disse, olhando para o fogo. Ele trabalhou em silêncio. Suas mãos, tão grandes que engoliam seu antebraço inteiro, eram impossivelmente gentis. Ele cortou seus pontos crus com tesouras cirúrgicas e começou a limpar a ferida adequadamente. Siena o observou. Ela havia passado sua vida odiando alfas. Seu pai a havia ensinado que eles eram monstros arrogantes, escravos de sua biologia, incapazes de razão ou misericórdia. Mas este homem, este rei, estava limpando a sujeira de sua pele com o foco de um monge. Por quê? Ela perguntou de repente. Dominic não olhou para cima. Por quê? O quê? Por que me trazer aqui? Você poderia ter me pago. Você poderia ter me ignorado. Eu sou uma ômega. Em seu mundo, eu sou descartável. Dominic pausou. Ele terminou de aplicar os fechamentos de borboleta e começou a envolver o braço dela em gau estéril. Você sabe como é? Ele começou sua voz áspera. Estar cercado por pessoas que o temem ou querem algo de você. Meus guardas temem minha raiva. Meu conselho quer meu poder. Meus inimigos querem minha cabeça. Ele olhou para cima, fixando os olhos nela. O ouro em suas íris girou. Você foi a primeira pessoa em 10 anos que se colocou na frente de uma bala por mim. Você não fez isso por dinheiro. Você não fez isso por status. Você nem sabia quem eu era. Eu sabia quem você era, Siena corrigiu. Eu só não me importei. Dominic riu um som profundo e rico. Ainda melhor, você me salvou porque era da coisa certa a fazer. Isso a torna mais valiosa do que qualquer alfa em meu território. Ele terminou a bandagem e a prendeu com um clipe de metal. Seu polegar roçou o interior do pulso dela bem sobre o seu ponto de pulso. Uma faísca, eletricidade estática literal, estalou entre eles. Siena puxou sua mão para trás como se estivesse queimada. Dominic congelou. Ambos sentiram isso. A atração, o antigo reconhecimento biológico. Companheira, a palavra pairou no ar, não dita, mas gritando. Siena levantou-se abruptamente, recuando. Eu preciso dormir, você prometeu. Uma noite, então eu parto. Dominic levantou-se lentamente. Ele não forçou. Ele sabia que se ele mencionasse o laço agora, ela sairia correndo janela ou não janela. Ela era uma corça assustada. Ele tinha que ser paciente. O quarto é por ali. Ele gesticulou para uma porta. Tranque-a se quiser. Ninguém a perturbará. Eu estarei no escritório. Ele se virou e caminhou até a porta. Antes de partir, ele parou. Karina, ele disse usando seu nome real. Durma bem. Pela primeira vez em 20 anos, você não precisa manter um olho aberto. Eu ficarei de guarda por você. Ele fechou a porta. Siena ficou no meio da sala, sua mão agarrando seu pulso onde ele a havia tocado.
Seu coração estava batendo tão rápido que doía. Ela não estava mais com medo de ele a matar. Ela estava com medo de algo muito pior. Ela estava com medo de que queria ficar. 300 AM, o escritório do Alpha. Dominic não dormiu. Ele serviu-se um copo de whisky âmbar e encarou a parede de monitores em seu escritório. Sebastian entrou parecendo sombrio. Ele segurava um tablet. Nós deciframos o telefone do mercenário Elias, Sebastian disse. Não foi fácil. Criptografia militar. Quem os contratou? Dominic perguntou, tomando um gole da bebida. Foi a Matilha do Norte? Os russos? Não, Alpha. Sebastian hesitou. Foi uma transferência direta de uma corporação Shell nas Ilhas Cayman, mas rastreamos o endereço IP do sinal de autorização. Sebastian colocou o tablet na mesa. Veio de Seattle, especificamente da cobertura da Torre Crimson. O copo de Dominic estilhaçou em sua mão. Whisky e cacos caíram no tapete. A Torre Crimson era a sede do conselheiro Sterling. Sterling era o membro mais antigo do conselho governante. Ele deveria ser o conselheiro de Dominic, seu mentor, um homem que pregava paz e estabilidade. Sterling. Dominic rosnou, sua voz mudando para um rosnado. Por quê? Nós encontramos uma mensagem rascunhada na caixa de saída de Elias. Sebastian continuou rolando para baixo. Diz alvo adquirido. O rei cai esta noite. Garanta o ativo. Se o ativo não for encontrado no restaurante, inicie o protocolo 0. Dominic franziu a testa. Alvo adquirido. Esse sou eu. Mas garanta o ativo. Que ativo? Ele olhou para o teto em direção ao quarto de hóspedes onde Sienna estava dormindo. A realização o atingiu como um golpe físico. Eles não vieram ao restaurante apenas para me matar. Dominic sussurrou. Eles sabiam que ela estava lá. Eles sabiam que Sienna estava trabalhando no Gilded Stag. Mas como? Sebastian perguntou. Ela é um fantasma. Porque Sterling foi quem ordenou a purga do Instituto Etal Vermelho há 20 anos. Dominic disse as peças se encaixando. Ele não queria destruir a pesquisa. Ele queria para si mesmo. Ele queria criar supersoldados, lobos que pudessem lutar como ela. Dominic levantou-se, sua aura explodindo tão violentamente que as luzes na sala piscaram. Ele tentou me matar para remover o único obstáculo em seu caminho. Agora que estou vivo e ela está aqui, ele não vai parar. Como se por sinal, os alarmes de segurança na parede do perímetro começaram a gritar. Whoop, 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 violação. A voz do chefe de segurança crepitou pelo interfone. Setor 4, múltiplos hostis. Eles têm armamento pesado. Dominic moveu-se para a janela. Abaixo no gramado, sombras estavam se movendo rápido, não mercenários desta vez. Estes eram executores de elite do conselho. Sebastian, Dominic latiu. Pegue a equipe tática. Segure o corredor. Onde você está indo? Eu vou pegá-la. Sienna já estava acordada. No momento em que o alarme disparou, ela estava fora da cama. Ela não entrou em pânico. Pânico era para civis. Ela pegou suas botas, amarrando-as em segundos. Ela ouviu o forte tiroteio irromper lá embaixo. Armas automáticas, flashbangs. Ela olhou para a janela. Era uma queda de 3 andares para um pátio de concreto. Possível se ela rolasse corretamente, mas arriscado. A porta de seu quarto abriu-se. Sienna girou, pegando uma pesada lâmpada de latão como arma. Era Dominic. Ele estava totalmente transformado ou na metade do caminho. Seus olhos estavam queimando ouro. Seus caninos estendidos, sua camisa rasgada pelos ombros. Nós temos que ir, ele rugiu. Sling nos encontrou. Sling? Sienna abaixou a lâmpada. O conselheiro, ele quer você, Corina. Ele quer os segredos do Etal Vermelho. E ele enviou um esquadrão da morte para queimar esta casa para pegá-la. Sienna olhou para ele. Ela viu o desespero em seu rosto. Ele não estava tentando capturá-la. Ele estava tentando salvá-la. A janela, ela disse. O corredor é um ponto de estrangulamento.
Se eles tiverem armas pesadas, estaremos presos. É uma queda de 30 pés, Dominic argumentou. Eu consigo, ela disse. Eu não posso deixar você arriscar. Dominic atravessou a sala em 2 passadas. Antes que ela pudesse protestar, ele a pegou em seus braços, estilo noiva. Ele se sentiu como um forno contra ela. Segure firme, ele ordenou. Ele não foi para a janela. Ele correu para a parede. Ele bateu seu ombro no pesado guarda-roupa de carvalho, esmagando-o em lascas, revelando um painel escondido atrás dele. Uma passagem para a sala segura. Meu pai construiu isso. Dominic grunhiu, chutando o painel para abrir. Ele leva as cavernas marinhas abaixo dos penhascos. Eles mergulharam na escuridão do túnel secreto, os sons de tiros e vidro quebrando sumindo atrás deles. Era estreito, úmido e íngreme. Dominic moveu-se com velocidade incrível, carregando-a como se ela não pesasse nada. Me coloque no chão, Sienna sibilou. Eu posso correr. Não tão rápido quanto eu, Dominic retrucou. Eles emergiram 5 minutos depois em uma caverna úmida e ecoante. O rugido do oceano era ensurdecedor. Uma lancha preta elegante balançava na água amarrada a um cais escondido. Dominic a colocou no chão. Ele estava respirando com dificuldade, não por esforço, mas por raiva. Entre no barco, ele ordenou. Siga para o norte para Vancouver. Eu tenho uma casa segura lá. As coordenadas estão no GPS. Sienna olhou para o barco, então de volta para ele. Você não vem? Minha matilha está lá em cima, Dominic disse, olhando de volta para a escadaria de pedra que levava em casa. Meus homens estão morrendo para proteger minha casa. Um alfa não abandona sua matilha. Ele se virou para ela, sua expressão suavizando. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto dela. Suas mãos estavam tremendo. Vá, Karina, se Sterling te pegar, ele vai te dissecar para descobrir como você faz o que faz. Eu não deixarei isso acontecer. Ele a empurrou gentilmente em direção ao barco. Vá. Sienna pisou no cais. Ela olhou para o barco. Era liberdade, era fuga, era tudo o que ela vinha correndo por 6 meses. Ela olhou de volta para Dominic. Ele já estava se virando, preparando-se para correr de volta para o tiroteio, de volta a uma batalha que ele talvez não vencesse. Ele era um alfa contra um esquadrão de extermínio do Conselho. Ele estava caminhando para sua morte para ganhar tempo para ela. Egoísta, a voz de seu pai sussurrou em sua cabeça. Lobos são egoístas. Eles só se importam consigo mesmos. Ele está provando que você está errada. Outra voz sussurrou. Sienna olhou para o barco, então ela olhou para as escadas escuras. Ela enfiou a mão no bolso e puxou a pequena bolsa de veludo que havia roubado do achados e perdidos dos restaurantes semanas atrás. Dentro estava um isqueiro e um punhado de pequenas esferas densamente compactadas, que ela mesma havia feito bombas de fumaça misturadas com pólen de lobo espanha seco. Ela se virou do barco. Dominic, ela gritou. Ele parou nas escadas e olhou para trás confuso. O que você está fazendo? Ligue o motor. Sienna caminhou de volta para ele, seus olhos brilhando com uma determinação fria e aterrorizante. Ela parecia a cada polegada a filha do Instituto Etal Vermelho. Eu não fujo mais, ela disse. Ela jogou o isqueiro no ar e o pegou. Você tem a força bruta alfa, mas você está lutando contra uma equipe tática com força bruta. Você vai perder. Ela caminhou, pastou ele, subindo as escadas em direção ao tiroteio. Eu vou te mostrar como uma ômega vence uma guerra. Você vem? Dominic a encarou por um batimento cardíaco, seu coração inchando com uma mistura de orgulho e terror. Então um sorriso selvagem se espalhou por seu rosto. Depois de você, minha rainha, a escadaria de pedra em espiral, subindo das cavernas marinhas, era uma garganta de escuridão. Mas Sienna a subiu com a graça silenciosa de um fantasma. Dominic seguiu seus sentidos predatórios, sobrecarregado, não pela pedra úmida, mas pela pura brilhantismo tático da mulher que o liderava. Eles pararam na pesada porta de aço anti-explosão, separando o porão da cozinha principal. Através do metal,
Os gritos abafados do esquadrão de extermínio de Sterling eram audíveis. Assinaturas de calor. Dominic sussurrou, cheirando o ar. 6 deles, armadura pesada. Sienna não hesitou. Ela puxou a bolsa de veludo de seu bolso, revelando as esferas de fumaça de lobo-espanha comprimida. Seu sistema de ventilação usa a pressão positiva do porão para cima. Eu vou inundá-lo. Ela abriu o painel de serviço dos ventiladores de entrada com sua faca. Isso não é letal. Eu não tenho a concentração. Mas isso os cegará e matará seu sentido de olfato. Eles não conseguirão nos rastrear. Ela esmagou as esferas nas lâminas e puxou a alavanca de anulação. Amarre este pano embebido em vinagre ao redor do seu rosto agora. Lá em cima, a cozinha irrompeu em caos enquanto as saídas cuspiam uma névoa espessa, picante, cinzento esverdeada. Enquanto os executores engasgavam, sufocando com a queimadura química, Dominic chutou a porta de suas dobradiças. Ele entrou como um borrão de fúria da meia-noite, absorvendo a primeira salva de tiros cegos com seu ombro, antes de arremessar um oficial tático através da ilha de granito. Enquanto Dominic agia como o gigante indestrutível, atraindo todos os olhos e balas, Sienna se moveu através da fumaça como um espectro. Ela deslizou sob os balcões, flanqueando os atiradores. Ela não dependia de força bruta. Ela usou anatomia. Ela enfiou sua lâmina na lacuna da armadura de um executor, atingindo o nervo ciático. O homem desabou instantaneamente, perna inútil. Eles se moveram para o corredor, uma simbiose letal perfeita de bruto e tática, deixando um rastro de inimigos incapacitados em seu rastro. Eles invadiram o grande salão. O silêncio era mais pesado que a luta. No centro da sala, Sebastian Thorne e 3 guardas leais estavam de joelhos ensanguentados e sob a mira de armas. Sentado no trono de obsidiana de Dominic, estava o conselheiro Sterling. O velho sorriu, mas seus olhos estavam inteiramente pretos, vazios de humanidade. Dominic, a voz de Sterling soou molhada como afogamento. E o fantasma, Corina. Você fez uma bagunça da minha equipe de recuperação. Isso acaba agora, Sterling? Dominic rosnou, dando um passo à frente. Será? Seu pai sabia que lobos eram acidentes biológicos, Karina. Ele se recusou a compartilhar sua pesquisa. Então eu peguei as cinzas. Eu sintetizei o soroetal vermelho. Sterling levantou-se, seu terno rasgando enquanto seu corpo começava a contorcer-se. Isso nos evolui. Ele não se transformou. Ele mutou. Esporões ósseos irromperam de seus ombros, sua mandíbula desarticulada, e ele inchou para 9 pés de pelo emaranhado e veias pretas pulsantes. Ele era uma abominação. Dominic transformou-se completamente em um lobo preto maciço e atacou, mas a abominação foi quimicamente aprimorada. Sterling pegou Dominic no ar e o jogou através de um pilar de pedra, a alvenaria estilhaçando como giz. Sterling pairou sobre o alfa atordoado, erguendo uma garra do tamanho de uma pá. Nenhuma técnica vence o poder. Sterling rugiu. Ei, feio! Sienna estava na sacada acima. Ela largou seu rifle e saltou sobre a grade, caindo 15 pés para aterrissar diretamente nas costas do monstro. Ela agarrou seus esporões ósseos, segurando-se como um peão de rodeio enquanto a besta se debatia. Dominic, ela gritou, o soro acelera seu metabolismo. Ele está superaquecendo. Olhe para as veias. Dominic se levantou apressadamente, vendo as artérias brilhantes e pulsantes no pescoço do monstro. Exponha o corroído, Sienna gritou, enfiando sua faca no ombro de Sterling para dirigi-lo. Rasgue-o. Dominic avançou baixo, mordendo o tendão do joelho de Sterling para derrubá-lo. Então apertou suas mandíbulas nas veias expostas do pescoço, rasgando-as. Sangue preto jorrou como uma mangueira de incêndio, enquanto a ferida tentava se regenerar em velocidade sobrenatural. Sienna enfiou um frasco de prata líquida concentrada diretamente na artéria aberta. Coma isto, a reação foi catastrófica.
A prata ferveu através da corrente sanguínea acelerada de Sterling instantaneamente. Vapor assobiou de seus olhos e ouvidos. Com um som molhado e nauseante, a abominação desabou, dissolvendo-se em uma pilha de lodo preto fumegante. O silêncio caiu. Dominic transformou-se de volta à forma humana, machucado e sangrando, e puxou Sienna para seus braços. Ela estava coberta de costelas de fuligem, quebrada, mas viva. Sebastian Thorne mancou para a frente. Ele olhou para os restos derretidos do conselheiro, então para a mulher humana que havia montado um monstro. Lentamente, ele se ajoelhou. Minhas desculpas, Luna. Sienna balançou a cabeça, encostada em Dominic. Eu não sou uma Luna. Eu sou apenas uma garçonete. Você está demitido. Dominic riu, beijando sua testa. Eu tenho uma nova vaga para a rainha da costa oeste. 6 meses depois, a hierarquia havia evoluído. Dominic Blackwood sentou-se como alfa superior, mas ao lado dele estava Sienna, humana, inquebrável, e a arquiteta da nova academia Etal Vermelho. Em uma terça-feira chuvosa, eles entraram no Cervo Dourado. A sala ficou em silêncio. O gerente correu para lá. Alfa Luna, o de sempre. Sienna sorriu, usando um vestido de seda, mas mantendo um simples elástico de cabelo em seu pulso. Mesa 9 e o Cabernet 82. Ela olhou para Dominique, seus olhos dourados cintilando. Eu a derramarei eu mesma. E é assim que a garçonete invisível trouxe o rei Alfa de joelhos. Não com força, mas com coragem. Sienna Vine provou que você não precisa ser um predador para ser a coisa mais selvagem na sala. Se você gostou desta reviravolta no gênero romance de lobisomens, esmague aquele botão de curtir. Isso ajuda o canal a crescer. O que você faria se estivesse preso com 5 assassinos? Esconder ou lutar? Deixe-me saber nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para nunca perder uma história. Obrigado por ouvir e fique selvagem.